Seja bem-vindo à série de vídeos da disciplina de Matemática Discreta. Hoje daremos início com o método axiomático, começando com as técnicas de demonstrações, tá certo? Vamos aí começando com o método axiomático. O que seria o método axiomático? É um método que consiste em você encontrar informações iniciais, tá? Através de conhecimento básico, de conceitos primitivos, né? Forjar alguns axiomas que são do conhecimento comum, certo? E algumas definições que são dadas ao longo do estudo. Quando você junta essas três técnicas, né, essas três informações, você pode enunciar um teorema, que seria uma lei, né, uma lei na matemática. Nós conhecemos vários teoremas, como o teorema de Pitágoras, né, e tantos outros que funcionam sempre, tá bom? Então, tudo parte do conceito, dos conceitos primitivos, né? O que são os conceitos primitivos? Vamos dar um exemplo de conceito primitivo. Número, ponto, objeto. São conceitos que nós não temos como explicar, né? Todo mundo tem um conhecimento do que é número, todo mundo tem um conhecimento do que é um objeto, do que é um ponto, não é? Você não precisa definir com mais clareza. Nós partimos do princípio de que todo mundo sabe o que é isso, tá certo? Aí a gente vai para algo mais elevado, né? Um exemplo disso aí seria o quê? Os números inteiros. Então, no nosso curso, nós vamos partir do princípio de que todo mundo tem conhecimento do que são os números inteiros, ou seja, aqueles números que nós usamos para contar, certo? E também os seus opostos, tá? Então, geralmente nós usamos os números naturais para contar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, tá certo? E aí a gente vai unir a esses números naturais seus opostos. Então, o oposto de 1 é menos 1, o de 2 é menos 2, o de 3 é menos 3, e assim sucessivamente. Então, nós vamos partir do princípio desse conceito, né? Esse conceito inicial de que nós conhecemos os números inteiros, tá bom? Agora vamos ver o que é um axioma, né? Um axioma é uma premissa, tá certo? É uma premissa que nós vamos partir dela para construir todas as outras informações, tá bom? Então, um exemplo de um axioma é que a soma, né? A soma, a diferença, a multiplicação e a potência entre inteiros, tá certo? Resulta em um número inteiro, tá bom? Então, observe. Se eu somar dois números inteiros, eu sempre terei um número inteiro como solução. Se eu fizer a diferença entre dois inteiros, a resposta vai ser inteira. O produto, a multiplicação de dois números inteiros, vai ser sempre inteiro, tá? E a potência entre dois inteiros, desde que o expoente seja positivo, tá? Porque se o expoente for negativo, vai ser uma fração, aí não entra nos inteiros, tá bom? Mas desde que o expoente seja natural, a potência entre inteiros vai ser sempre inteiro também. Então, isso é um axioma. Nós vamos partir dessa premissa para poder construir os demais conceitos, tá bom? E o que seria uma definição? Uma definição é uma sentença que estipula o significado de um novo termo. Por exemplo, quando eu falo par, ímpar, múltiplo, divisor, esses conceitos precisam ser bem definidos para quando a gente for usar, a gente usar suas propriedades sem nenhum problema, tá bom? Então vamos para um exemplo aqui bem prático. A primeira definição. A primeira definição está aqui. Chamamos de sentença matemática uma expressão que envolve números e operações. Então, quando alguém ouvir falar na frase sentença matemática, tá bom? Ou na realidade é uma palavra composta, sentença matemática. Essa palavra, essa informação, ela significa o seguinte, que é uma expressão
que une operações e números, tá? 3 mais 5 é uma sentença matemática. X mais Y é uma sentença matemática. 3x vezes Y é uma sentença matemática. 4 vezes 7 é outra sentença matemática, tá bom? Então, toda expressão que une, que junta números e operações é uma sentença matemática. Essa é a definição 1. Com essa definição 1, eu posso ir para a definição 2. Qual seria a definição 2? Sejam as letras A e B duas sentenças matemáticas. Observe, para mim a letra A é uma vogal, é uma letra do alfabeto, tá? Mas nesse momento aqui eu estou dizendo que a letra A vai ser uma sentença matemática, tá? Então, se ela é uma sentença matemática, eu imagino que a letra A é o resultado de operações entre números, tá? Então, por exemplo, 3x pode ser uma sentença matemática, tá? 4y ao quadrado mais 3x mais z menos 4 é uma sentença matemática, tá bom? Então, eu vou partir do princípio de que a letra A e a letra B são duas sentenças quaisquer. Duas sentenças quaisquer, tá? E aí a gente vai definir o que seria uma igualdade. O que seria uma igualdade? Nós chamamos de equação, tudo que começa com geralmente vem de igualdade, equilíbrio, não é? Equidistante, equipotencial, tá certo? Tudo que começa com geralmente tem a ver. Equinócio, né? Equinócio é o período em que o Sol está exatamente percorrendo a linha do Equador, né? Nem está nem para o hemisfério norte, nem para o hemisfério sul, tá certo? Então, tudo que geralmente tem a palavra vem de igualdade, tá? Então, duas sentenças são iguais, e eu coloco esse sinalzinho paralelo, duas barrazinhas horizontais paralelas, quando tem o mesmo valor. Se uma sentença matemática tem o mesmo valor de outra sentença, eu posso dizer que uma sentença é igual àquela outra sentença, tá bom? Basicamente, essa definição. Caso contrário, elas são diferentes, né? As propriedades. Observe agora as propriedades. Se uma sentença é igual a outra, ou seja, se A é igual a B, então eu posso dizer sem nenhum perigo, nenhum problema, que B é igual a A. Tá? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente está fazendo a nossa questãozinha lá de matemática e os dois sinais estão negativos de ambos os lados. Aí você muda de posição, você quer mudar de posição os membros, não é? Da igualdade, as sentenças da igualdade. Aí o que é que você faz? Você inverte os dois e depois multiplica por menos 1. Isso é uma bobagem. Porque basta eu mudar de posição ambos os termos, tá certo? Sincronamente, né? Não é uma coisa que você vai fazer só um ou só o outro. Se você fizer os dois ao mesmo tempo, você não precisa multiplicar por menos 1, basta só inverter. Porque se A é igual a B, logicamente B é igual a A, tá bom? Outra sentença, bem, se A é igual a B, se eu acrescentar em A a mesma coisa que eu acrescentar em B, então as duas sentenças vão continuar iguais. Por exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4, tá certo? É uma sentença que todo mundo sabe que é verdade. 2 ao quadrado é igual a 4. Se eu somar o numeral 1 no primeiro membro e somar o numeral 1 no segundo membro, eu vou ficar com 2 ao quadrado mais 1 é igual a 4 mais 1. E isso é verdade. Então, se eu somar coisas iguais em ambos os membros, em ambas as sentenças, tá certo? Eu vou manter a igualdade. Então, eu posso colocar coisas e tirar coisas iguais da sentença, de ambas as sentenças, ou seja, da igualdade, e eu vou manter a igualdade, tá certo? É como uma balança. Imagine que a balança está equilibrada, eu coloco um peso de um lado e um produto de outro, tá certo? Então, eu tenho os dois lados da balança aqui, e o que acontece? Eu acrescento uma laranja em cada lado. Se elas forem do mesmo peso, a tendência é que a balança continue equilibrada, tá certo? A balança continue equilibrada. Agora, se eu colocar coisas diferentes, é lógico que a tendência é que esse desequilíbrio ocorra. Então, se eu colocar coisas iguais na igualdade, eu continuarei com a igualdade. Bem, prosseguindo, a mesma coisa serve para a multiplicação. Por exemplo,
Se A é igual a B, então o produto de A vezes C e o produto de B vezes C também vão ser iguais. Isso é muito claro. Por que é claro? Porque observe, 2 ao quadrado é igual a 4. O dobro de 2 ao quadrado é igual ao dobro de 4. Então, se 2 ao quadrado é 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8, então a gente vai ter igualdades. Então, se eu multiplicar coisas iguais dos dois lados da equação, eu vou continuar com a igualdade, tá bom? Então, eu posso somar coisas iguais e posso multiplicar coisas iguais, tá bom? E se eu elevar dois números ao mesmo expoente, desde que esse expoente não seja zero, tá? Porque quando eu elevo qualquer número a zero, ele, por exemplo, 3 elevado a zero é igual a 4 elevado a zero, porque 3 elevado a zero é 1, 4 elevado a zero é 1, mas nem por isso 3 é igual a 4, tá bom? Mas quando eu elevo ambos os membros ao mesmo expoente, eu preservo a igualdade, tá bom? Outra coisa, se A mais C é igual a B, ou seja, se A é igual a B e eu acrescento C a ele, é claro que ele teria que ser maior. Mas se ele continua sendo igual a B, é porque, logicamente, não é? Esse C é zero. Né? Eu tenho 10 anos, tá certo? Se eu aumentar um ano, eu vou para 11. Se eu aumentar alguma coisa e continuar com 10, é porque essa alguma coisa que eu estou acrescentando é zero. Tá? Isso quer dizer que o zero é o elemento neutro da soma. Quando eu acrescento zero a qualquer coisa numa soma, eu continuo com a mesma quantidade, com o mesmo valor, tá certo? Então, o zero é o elemento neutro da soma. Da mesma forma, quando eu multiplico alguma coisa por 1, tá certo? Eu sempre vou continuar com o mesmo valor. 3 vezes 1, 4 vezes 1, 10 vezes 1, vai ter sempre o mesmo resultado, porque o 1 é o elemento neutro do produto, tá bom? Vamos seguir. Vamos para outra definição. A diferença de maior ou igual, maior absoluto e diferente, tá certo? Então, um número é maior ou igual a outro, tá certo? E a gente vai ler ou A é maior ou igual a B, isso quer dizer claramente que B é menor que A. Se um número é maior que o outro é menor que o 1, né? Então é bem simples isso. Então A é maior ou igual que B, ou então B é menor ou igual que A, tá certo? Se existir um número C tal que A seja igual a B mais C, tá certo? Se existir um número B, tá? Esse número B tem que ser positivo, tá? Se ele for igual a zero, pode ser A vai ser igual a B. Se for maior que zero, ele vai ser maior que B. Bem claro isso aí, tá certo? Então, se houver um número C tal que quando eu acrescente a B, eu atinjo o A, então é sinal que esse A é maior ou igual a B, tá? Vou dar um exemplo para você. 5 é maior ou igual que 3. Como é que eu sei que 5 é maior que 3? Porque existe um numeral 2, que eu vou acrescentar ao 3, 3 mais 2, para atingir o meu 5, tá? Então, 5 é maior ou igual que 3, por quê? Porque eu acrescentando o número 2 ao 3, eu chego ao 5. Então, aquele que recebe o acréscimo é menor, e aquele que é sempre comparado é sempre o maior, tá bom? Às vezes a gente tem a situação em que vai ser maior absoluto, tá certo? Maior que, ou então maior restrito, ou seja, não tem a possibilidade nunca de ser igual, é sempre maior, sinal de que esse C é não nulo, quando eu acrescento algo não nulo ao B para chegar no A. E quando um é maior que o outro, é sinal que um é diferente do outro, claramente, tá certo? Então, um número é diferente de outro quando um deles é maior que o outro, não é? Tranquilo. Definição 4 agora. Vocês estão vendo que a gente está montando várias definições. Nós já sabemos o que é uma sentença matemática, já conhecemos as propriedades, não é? Nós já definimos o que é uma igualdade, definimos o que é uma diferença, ou seja, um número maior que o outro. Agora vamos definir, a quarta definição vai ser a seguinte. Seja A e B inteiros, dizemos que A divide B, ou que A é divisor de B, ou A é fator de B, ou ainda que B é múltiplo de A, e denominamos por A barrinha B. Essa barrinha é aquela barra vertical, tá?
A barra B, A divide B. Se somente se houver um C, também inteiro, tal que A vezes C seja igual a B. Tá certo? Observe. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que 3 divide 12. Como é que eu sei que 3 divide 12? Porque existe o número 4, que também é inteiro. E quando eu faço 3 vezes 4, dá 12. Tá certo? 6 também divide 12. Por que eu sei que 6 divide 12? Porque existe outro número inteiro, que a gente vai chamar de 2, que quando eu multiplico por 6, 6 vezes 2 dá 12. Mas 5 não divide 12. Por quê? Porque eu procuro um número inteiro e não acho um número que quando eu multiplique por 5, chegue a 12. Isso aí eu não conheço esse número. Então 5 não divide 12. E para os números que não dividem 12, a gente vai representar por esse tracinho, né? Um tracinho cortando a barra vertical, tá? A gente diz que A não divide B. 5 não divide 12. 3 não divide 20. 10 não divide 28, tá? Não pode sobrar resto, tá certo? Então, um número só divide outro, ou um número é divisor de outro, tá certo? Quando eu encontro um terceiro número, que quando multiplicado pelo divisor, vai dar o número que eu estou procurando. Tranquilo? Muito bem. Vamos às próximas. Aqui tem uma observação interessante. Observemos que AC diferente de B implica que B é igual a AC mais alguém, porque se é diferente, é porque existe um número maior de um dos lados, tá? Então a gente porque existe um acréscimo no outro número para poder dar aquele número. E esse acréscimo a gente chama de resto. Observe só, lembram daquele negócio? Por exemplo, 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 12, sobra 2. Tá certo? Então, o número 12 é igual a 2 vezes 5 mais 2. Esse mais 2 é o resto. Então, ele não é divisível e sobra um resto, tá? E a gente pode escrever usando essa nomenclatura, tá? Muito bem. Chegamos, então, à definição 5. Agora, a gente pode dizer o que é um número par e um número ímpar. Por quê? Porque eu já sei o que é um múltiplo. O que é um múltiplo de um número? É um número que é o resultado do produto de dois números, tá? Então, o que seria um número par? O número é par se, somente se, for múltiplo de 2. Quando é que esse número é múltiplo de 2? É quando ele é o resultado de 2 vezes alguém. Simples assim. Então, quando é que o número é par? Por exemplo, a gente sabe que todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Mas essa não é a definição. A definição não é essa. Dizer que é um número par, é um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não, não é essa a definição. A definição é que todo número par é um múltiplo de 2, tá? E por consequência, por curiosidade, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é múltiplo de 2, tá certo? Observe um exemplo, 40. 40 termina em 0. Mas por que ele é par? Ele é par não é porque termina em 0. Ele é par porque existe o número 20 e quando eu faço 2 vezes 20 dá 40. 98. 98 é um número par. Não é necessariamente porque termina em 8. Ele é par porque existe o número 49 e quando eu faço 2 vezes 49 dá 98. Tá certo? Agora observe só. 31. 31 não é par. Como é que eu sei que o número 31 não é par? Porque eu procuro o número que eu multiplico por 2, o número inteiro, que multiplica por 2, e eu nunca vou chegar em 31. Tá certo? A esses números, eu vou chamar ele de número ímpar. É a próxima definição. Número ímpar. O que é um número ímpar? É um número que não é par. Só isso. O que é um número ímpar? É um número que não é par. Ou seja, em todos os números que você conhece, ou ele é par ou ele é ímpar. Inclusive o zero. O zero só pode estar numa das duas categorias. Ou o zero é par, ou o zero é ímpar. Tá bom? Então, será que o zero é múltiplo de 2? É só você fazer. 2 vezes 0 é quanto? 0. 0 é múltiplo de 2. Eu encontrei um número que eu multiplico por 2 e dá o que eu estou procurando. Será que 0 é par? 0 é par.
Porque eu sei que existe um número próprio zero, quando eu multiplico por 2, dá o número que eu estou procurando. 14 é par? 14 é par. Por quê? Porque existe o número 7, quando eu faço 2 vezes 7, dá 14, tá certo? Então 0 é par. E os outros que não são pares, simplesmente são ímpares, tá certo? Ou seja, existe um acréscimo a eles, um resto. Quando eu divido por 2, sobra algum número. E só existe um número menor que 2, tá certo? E maior que 0, é 1. Então, basicamente, um número é ímpar quando é um par mais 1, tá certo? O número 31 é ímpar, porque 30 é par, 2 vezes 15 é 30, mais 1, 31. Então, é um número par mais 1. Todo número ímpar é igual a um par mais 1. E é assim que a gente vai definir números ímpares daqui por diante. Vamos já terminar essa parte aqui de definições. Agora nós chegamos nos teoremas, tá bom? Nós conhecemos o teorema. Vários e vários teoremas da matemática. O mais famoso eu acho que é o teorema de Pitágoras, que é um teorema que tem mais de 2.500 anos. E que ninguém consegue provar que é mentira, porque ele é irrefutavelmente verdadeiro. Tá certo? Toda vez que você pegar um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos em toda e qualquer situação dentro da geometria plana, né? A geometria, existem outras geometrias não euclidianas, né? Geometrias não euclidianas que a gente pode ter desavenças quanto a isso. Mas na geometria euclidiana, partindo do princípio dos postulados, dos axiomas, do axioma das paralelas e tudo mais, a gente vai chegar no teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o que é um teorema? É uma sentença que segue logicamente de outra sentença, previamente estabelecida ou dada. Então, tem alguma coisa que já foi provada, já foi dita, já foi definida por axioma, ou simplesmente é uma sentença, um conceito primitivo. Então, a gente junta tudo isso e argumenta para construir um novo teorema, tá certo? Aqui, vou dar um exemplo. Existem três grandes conjuntos de teoremas. Tem um teorema mais importante, como o teorema de Pitágoras. Tem teoremas que são consequências desses teoremas, a gente vai chamar isso de corolário. E tem teoremas bem mais rudimentares e mais simples, que precisam-se dele para chegar nos teoremas fortes, que a gente vai chamar de lema. Basicamente, vamos trabalhar mais com teoremas, tá? Não se preocupem com isso. Mas ao longo do curso, nós vamos usar esses termos, lema, teorema e corolário, tá? Geralmente o corolário é uma consequência do teorema que a gente acabou de enunciar, tá bom? Bem, então as demonstrações são necessárias para que o nosso teorema valha. Sem a demonstração, o nosso teorema simplesmente é uma conjectura, nós vamos ver lá na frente. E o que seria uma demonstração? Né? A demonstração é uma prova irrefutável que a afirmação do teorema é verdadeira, tá certo? Ou seja, depois que você prova aquilo ali, não tem como ninguém refutar. É por isso que existem teoremas com mais de 2.000 anos que foram enunciados. E nunca vai ser derrubado esses teoremas, tá bom? Então, quando você fala qualquer coisa sobre matemática, você pode incorrer em 3 situações. Uma afirmação matemática pode ser um erro, pode ser um teorema, certo? Pode ser um teorema, se for demonstrado que é verdadeiro, e uma conjectura. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Observe só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dar uma afirmação matemática. Eu vou afirmar para vocês que todo número primo é ímpar. Aí você vai fazer um teste. Vou fazer um teste aqui. 3 é ímpar, deu certo. 5 é o próximo primo, deu certo. 7 é o próximo primo, deu certo. Aí depois vem o 11, é ímpar também. O 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, não é? O 41, 43 e vai. Todos que eu estou falando aqui, todos eles, nessa sequência, são todos ímpares. Será que eu posso dizer assim, então todos os primos são ímpares? Bem,
Aí você nessa contagem, você vai procurando, aí você acha o número 2. E 2 é primo. Então, uma situação mostra que o que você falou é um erro, tá? Então, eu provei que essa afirmação matemática é um erro. Nem todo número primo é ímpar. Ah, professor, mas só tem um número par, que é o número 2. Mas você não pode dizer todo. Tenha muito cuidado com todo, tenha muito cuidado com nenhum. Quando a gente diz nenhum, um só já contamina essa minha afirmação matemática, tá? Agora, quando é que ela é verdadeira? Quando ela consegue ser provada. Quando eu digo algo e eu provo que aquilo é verdadeiro. Aí é um teorema, tá? E o que seria uma conjectura? Uma conjectura é uma afirmação, não existe demonstração que prove. Eu vou dar um exemplo de uma conjectura famosíssima de várias décadas que está em aberto. É a conjectura de Colbach, né? O que é que Colbach disse? Que todo número par maior que 2 é o resultado da soma, de dois números primos. Aí você faz o teste. 4 é o primeiro número par depois de 2. 4, beleza. É o resultado de dois números primos. 2 mais 2, 4. 2 é primo, então pode. 6. 6 é igual a 3 mais 3. Dois números primos, deu certo. 8. 8 pode ser 4 e 4. 4 não é primo, mas 3 mais 5 é 2 primos. São 2 primos, dá 8 também. E 10. 5 mais 5. 12. 5 mais 7. 14. 7 mais 7. Sempre eu estou colocando 2 primos. E aí a gente vai passar o dia inteiro falando disso, vai passar dias e noites, tá certo? E a gente não vai ficar só procurando números. Só que eu posso dizer que essa afirmação é verdadeira? Não, porque os números são infinitos, como é que eu vou chegar no final? Eu preciso de uma prova que varra todos os números, tá? E até o momento ninguém conseguiu provar que é falso, ou seja, ninguém achou um número par maior que 2, que não consiga ser o resultado da soma de dois primos. Bastava achar um só, como eu achei aquele 2, se lembra? Na primeira que eu disse que era um erro. Nessa conjectura, depois de décadas procurando, ninguém achou nenhum número que pudesse ser uma contraprova, mas também ninguém provou que era verdade. Então ainda é uma conjectura. Ninguém pode dizer que isso é um teorema, tá? É uma conjectura. Tá certo? Pronto. Então existem... para eu construir um teorema, eu preciso basicamente desses três conjuntos de informações. Os conceitos primitivos, os axiomas e as definições, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de como construir um teorema. Conceito primitivo, os números inteiros e operações básicas. Então, desde a infância, nós começamos a entender o que é um número inteiro, nós sabemos contar, nós entendemos o que é quando é que ele está negativo, quando ele está positivo. Nós conhecemos as operações básicas, a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação. Então, são conceitos tão primitivos que a gente não inicia nosso conhecimento, nosso debate, tentando prová-los. Nós já partimos do princípio que eles existem, tá? Agora, os axiomas. Qual é o axioma que a gente está elencando aqui? Que as operações entre inteiros resultam em inteiros. É verdade? É verdade. E pronto. É um axioma que foi enunciado lá atrás. Nós enunciamos lá atrás, tá? E nós enunciamos dizendo que todo número, toda operação entre inteiros vai sempre resultar em inteiros, tá? E outra definição, qual foi a definição que nós fizemos? Todo número múltiplo de 2 é par. Foi uma definição que nós vimos há pouco. Agora eu posso enunciar o teorema. Qual é o teorema? A soma de dois números pares é par. Então, soma é uma operação, é um conceito primitivo. Número é um conceito primitivo, então eu posso usar no teorema, tá? Operações entre inteiros resultam em inteiros, então eu usei esse axioma. A soma de dois números vai ser inteiro. Então eu já sei que é um número inteiro, tranquilo. E a definição de par, a soma de dois números pares, eu preciso dessa definição, tá? E o final é par. Então, será que a soma de dois números inteiros, de dois números pares, é sempre par?
Bem, esse é meu teorema, é só provar agora, tá certo? Então, observe, eu precisei de conceitos primitivos, de axiomas e de definições, juntar os três para poder enunciar um teorema. A soma de dois números pares é par. Nós vamos ver lá na frente a solução desse teorema, a demonstração desse teorema, tá bom? Tipos de demonstração. Nós vamos ver no próximo vídeo os tipos de demonstração. Eles podem ser direto, contrapositivo, contra-exemplo, por contradição, por exaustão e por indução, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos detalhar cada um desses tipos de demonstração para a gente poder provar o último teorema que nós anunciamos, que a soma de dois números pares também vai ser um número par. Tá bom, pessoal? Então, continue conosco, assista os próximos vídeos, bons estudos e até a próxima.